apresentar primeiramente. Eu me chamo Abel Pereira, eu sou médico, eu sou formado há 48 anos, eu sou cardiologista, com doutorado, mestrado, doutorado, em programa de pós-graduação, de pós-doutorado lá no Instituto do Coração, da USP. Nós desenvolvemos trabalhos ligados ao colesterol infantil, aos fatores de risco da criança e adolescência, e nós temos inúmeros trabalhos publicados em relação a esse segmento populacional, assim como também entre os adultos. E nós temos um programa de rádio, né, na cidade de Itapetininga, há aproximadamente 2 anos, em que nós falamos para os nossos ouvintes, dando conselhos sobre estilo de vida saudável. Então veio a ideia de que muito mais pessoas podem aproveitar e assistir nossas palestras que nós fazemos semanalmente, e com isso também ter proveito para que, através de uma orientação sobre o que pode, o que não causa, o que pode comer, o que não pode, o que essas doenças podem causar em sua saúde, em especial a cardiovascular, e para que, ajudando na prevenção, elas venham ter uma melhor qualidade de vida e também um envelhecimento saudável. Então, nós pretendemos colocar essas palestras na YouTube para que um maior número de pessoas possam usufruir dessas nossas palestras. E nós colocamos à disposição para, inclusive, seguir as sugestões dos nossos ouvintes. Obrigado. Nós sabemos que o nosso público tem muita gente que tem bastante idade, né? E correm, vamos dizer, então nós temos dedicado bastante coisa em relação à saúde do idoso, para que ele envelheça com qualidade de vida. Mas não é só o idoso que tem problemas, inclusive de cognição. Por quê? Porque o estilo de vida pode afetar a memória mesmo entre os jovens. Essa é uma pesquisa realizada em Los Angeles, na Universidade da Califórnia, e segundo o autor da pesquisa, queixas precoces da falta de memória indicam perdas ainda mais significativas no futuro. E mostrando também que depressão, baixa escolaridade, sedentarismo, hipertensão, obesidade e tabagismo são fatores associados ao aparecimento de Alzheimer e a demência, podendo afetar a memória mesmo entre os jovens adultos. Então, não é porque você é jovem que você está livre de começar a ter problemas cognitivos, e pode levar a um estilo de vida inadequado, agredir bastante o teu organismo com um comportamento de alimentação, ou ingestão de bebidas alcoólicas, ou de drogas, ou uma alimentação inadequada, e achar que porque você é jovem você pode tudo. Não pode. Os pesquisadores fizeram a 18.500 pessoas de 18 a 99 anos perguntas sobre a sua memória e aspectos previamente associados à doença de Alzheimer e à demência. Eles levaram em conta a depressão, baixa escolaridade, sedentarismo, hipertensão, obesidade e tabagismo, e eles detectaram que esses fatores aumentam as queixas sobre a memória
em todas as faixas etárias. Então, tudo o que acontece em relação a fator de risco que pode levar a você ter problemas cardíacos também altera o teu cérebro, altera os teus neurônios e pode levar você a falhas de memória. Inclusive no estudo, 20% dos entrevistados contaram que tinham falhas de memória, incluindo 14% de adultos de 18 a 39 anos, você vê, é uma idade bastante precoce, 22% com 40 a 59 anos e 26% de idosos de 60 a 99 anos. Então, vemos que uma quantia bastante grande de jovens tinham problema de memória, já numa idade que incluía entre 18 e 39 anos. A depressão foi o principal elemento relacionado a reclamações da memória em todas as idades, e outros fatores mesmo isolados levaram às queixas. E a memória piorava quanto mais fator de risco você tiver. Quer dizer, há uma piora progressiva da sua memória quanto mais fatores de risco você tiver. Isso vale tanto para a hipertensão, quanto para o colesterol, quanto para o diabetes, quanto para a depressão, quanto para o baixo nível de escolaridade. Então, não pensem os jovens que estão livres porque são jovens. O organismo responde a tudo o que o cerca, inclusive a alimentação. E que um coração saudável é um antídoto para o envelhecimento da mente. Então, como falamos, de acordo com o estudo, a pressão alta, o colesterol, níveis de açúcar no sangue, quer dizer, diabetes, prática de atividade física, alimentação, peso, tabagismo, tudo isso pode, se alterados, alterar o envelhecimento cerebral e comprometer a sua função cognitiva ao longo do tempo. Então, vamos manter os nossos fatores de risco controlados, porque com isso nós estamos melhorando tanto a saúde do nosso coração, quanto ao nosso envelhecimento cerebral. Agora, mesmo os alimentos que nós ingerimos podem ser muito ruins para o nosso cérebro. Isso foi visto num estudo, né, em que um estudo publicado por Associação Americana de Neurologia, e é um trabalho publicado numa revista importante como Neurology, e é uma revista americana da área de neurologia, que mostrou que as gorduras saturadas, que é mesmo que aumentam os riscos de doenças cardíacas, também podem danificar a função cognitiva. Então, se você come muita gordura, aí fique sabendo disso e tente mudar o teu hábito alimentar. E, por outro lado, as gorduras boas ou insaturadas, que ajudam o teu coração a funcionar melhor, que ajudam a diminuir a incidência de infarto, também são associados a uma melhor memória. Recordando, a gordura saturada aumenta o LDL, que é aquela fração ruim do colesterol, que deposita nas artérias e eleva a probabilidade de você ter infarto do miocárdio, e que pode ser encontrada em frituras, carne vermelha e laticínios de um modo geral. E que a gordura insaturada, aquela que tem menos ligações do hidrogênio com a gordura,
chamadas poliinsaturadas, elas reduzem os triglicérides, que é um tipo de gordura que em alta concentração é prejudicial ao coração e também à pressão arterial. E ela pode ser encontrada em ácidos ômega 3, ômega 6, nos peixes, na linhaça, nas castanhas e no azeite de oliva. Por quê? Porque essas gorduras saturadas, além de danificar os vasos que nutrem seu coração, também danificam os vasos que irrigam teu cérebro e alteram a tua cognição, como nós falamos anteriormente. O que é a cognição? Cognição é um conjunto de processos mentais usados no pensamento, na percepção, na classificação, no reconhecimento, na memória, no juízo, na imaginação e na linguagem. E o comprometimento cognitivo é uma das características mais importantes da demência, como na doença de Alzheimer. E só para lembrar, o número de pessoas que têm Alzheimer vão triplicar até 2050, passando de 44 milhões de pessoas no mundo atualmente para 135 milhões. Isso é em decorrência do envelhecimento da população mundial, e nós temos falado aqui, inclusive, no Brasil, nós vamos ter um contingente de pessoas acima de 60 anos, muito grande, de 64 milhões de pessoas idosas, acima de 64 anos, dentro de ao redor de 30 anos, mais ou menos. Então, temos que ver o que nós comemos, porque não é bem a quantidade de gordura, é o tipo de gordura que estamos ingerindo, é o tipo de gordura. Então vamos reduzir a ingestão de gorduras saturadas, porque elas podem prejudicar a nossa cognição. Substituir a gordura, a boa gordura no lugar da má, é uma mudança dietética simples. Por exemplo, em vez de você fritar coisas na manteiga, você pode fritar em óleo de oliva, azeite de oliva, que seria uma gordura monoinsaturada, muito mais saudável do que a gordura poliinsaturada. E temos também que, entre os fatores de risco que existem em 23% da população brasileira, temos a pressão alta. Agora, a pressão alta também acelera o envelhecimento cerebral. A hipertensão, fatores de risco que incluem tabagismo, quem fuma fique vendo que não é um vício charmoso, não é alguma coisa que você olha entre a fumaça e vai aparecer mais bonito e mais glamuroso, como era no cinema dos anos 50, porque o tabagismo cobra um alto preço pela sua saúde. E consumo de bebida alcoólica, olha lá, nós já falamos sobre isso daqui. E bebida em pequenas quantidades, tudo bem, um cálice de vinho por dia, tudo bem. Se for cerveja, uma latinha e tal. O problema é que as pessoas se esquecem e agridem seu coração, agridem seu fígado com grande frequência, especialmente entre os jovens, e com isso eles estão danificando o seu organismo. Lembrando também que a obesidade, que o estresse, que a alta ingestão de sal, que o colesterol alto, que o sedentarismo, tudo isso são fatores de risco
que podem contribuir para tanto que você tenha problemas cardiológicos e que também contribuem para aumentar a tua pressão. Os estudos mostram que a pressão arterial elevada, mesmo em níveis considerados insuficientes para que você tome medicamentos, é capaz de acelerar o envelhecimento cerebral em adultos. Esse é um estudo publicado na revista The Lancet, é uma revista de alto impacto da Inglaterra, uma revista bastante importante que publica só estudos só da maior seriedade. E a pesquisa mostra evidência que a condição em pessoas de 40 anos afeta de modo significativo, de forma negativa, as massas cinzentas e brancas do cérebro, que são regiões envolvidas na memória e na cognição. Então, a pressão alta, acelerada, pode danificar sua massa cinzenta e a sua massa branca. Isso são estudos que mostram, não é que você tenha pressão alta, você vai ter, mas probabilidades estatísticas são maiores de terem quem tem pressão alta e não cuida, por exemplo. Bom, nós já falamos o que é a pressão alta. É um aumento anormal da pressão nas artérias, pode não ter sintoma durante anos, o que é ainda mais perigosas e capaz de provocar doenças como derrame, a insuficiência cardíaca, infarto, lesões renais. Segundo o Ministério da Saúde, a hipertensão acontece quando a pressão se mantém em níveis acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. E esses fatores de risco que eu falei, que incluíram tabagismo, bebida alcoólica, obesidade, estresse, alta ingestão de sal, colesterol alto e sedentarismo, são hábitos que agravam a hipertensão, especialmente em homens de até 50 anos e mulheres de 50 anos para cima. Por quê? Porque no cérebro nós temos duas regiões, uma que é a massa cinzenta, outra chamada substância branca. A massa cinzenta está envolvida no controle muscular, na memória, na fala, nos processos de percepção sensorial, na visão, na audição. E a substância branca, por outro lado, ela estabelece conexões das diferentes regiões do cérebro, envolvida no processo das emoções, da atenção, na tomada da decisão e no controle cognitivo. Então, é normal que o cérebro diminua quando uma pessoa atinge a idade mais avançada. Por quê? Porque o envelhecimento faz parte da vida. O problema é que a hipertensão acelera esse processo. Então, você, ouvinte que tem esses fatores de risco, tente cuidar, tente mudar o teu estilo de vida, que você vai estar se preparando para ter uma visão, uma velhice mais saudável. Inclusive, por quê? Porque se você está acima do peso, se você é sedentário, você pode adquirir obesidade. E a obesidade, foram feitos estudos que mostram que a obesidade afeta a tomada de decisões. Por quê? Porque comprometem as interconexões cerebrais. E os estudos mostram que as alterações nas conexões entre o córtex frontal, que é uma área do cérebro ligada à tomada de decisões, está comprometida, diminuindo na pessoa obesa e retardando as conexões cerebrais, as interligações cerebrais. Agora, tem uma notícia
boa, vamos dizer assim, mostrando que descobriram um exame que mostra que você pode saber se vai ter Alzheimer 3 anos antes de aparecer. É uma notícia boa de um lado e do outro lado não é tanto, porque como não tem remédio para tratar o Alzheimer no momento, porque o Alzheimer é uma doença que ainda está em estudos, descobriram muito sobre o Alzheimer, mas ela tem controle, mas não tem tratamento. Eu não sei como reagiria a pessoa se você fizesse um exame de sangue e mostrasse que ela tem alto grau de probabilidade de ter Alzheimer num prazo de 3 anos. Então eu faço a pergunta aqui para o Antônio Luiz, se ele faria esse tipo de exame, ou Marco Aurélio também. Por quê? Mas por outro lado, são exames que podem ajudar os cientistas a descobrir a causa, né? Então é um exame mais para o futuro. E de como que é feito isso daí? Foram descobertos 10 tipos de gordura no sangue de pacientes que podem afetar a membrana do neurônio. 10 tipos de gorduras que afetam, porque cada membrana da célula é uma membrana chamada lipoproteica, ela é constituída de gorduras e de proteínas, e que ela tem esses tipos de gordura podem agredir o seu neurônio, levar ao depósito de substância amiloide no cérebro, comprometer problemas de raciocínio, de problemas de memória e cortar as sinapses que fazem um neurônio conectar com o outro, porque o cérebro é uma rede de conexão eletroquímica, é uma rede neural, é computador, vamos dizer. E os cientistas descobriram, então, que esses 10 tipos de gordura, se a pessoa tem maior ou menor grau, ele pode correr o risco de até 3 anos, em ter 3 anos, ele vir a sofrer de Alzheimer. Foi feita essa pesquisa e publicada numa revista chamada Nature, é uma revista importantíssima em medicina, e que envolveu 525 pacientes saudáveis de 70 anos ou mais. Quer dizer, pegaram as pessoas, 525 pessoas que tinham 70 anos ou até mais, e coletaram uma amostra de sangue das pessoas durante um período de 5 anos. E quando a pesquisa acabou, tinha 74 voluntários que tinham Alzheimer, tinham um comprometimento cognitivo, que é um estádio que fica entre o envelhecimento normal e a demência, e que é caracterizado por problema de falta de memória, raciocínio e outras funções cerebrais. E daí os cientistas compararam o sangue de quem, 5 anos depois, com 75 anos, vamos dizer, não tinha nada, e aqueles que tinham desenvolvido Alzheimer, e mostraram que os pacientes que tinham problema de Alzheimer apresentavam esses 10 tipos de gordura que parecem romper a composição das membranas que envolvem os neurônios, e que a precisão do teste era 90%. E que vale tanto para você ver se tem neurônio, vai ser um candidato até Alzheimer, ou você vai estar livre do problema de Alzheimer, se você não tiver esses tipos de gordura. Então, é um exame, vamos dizer assim, que é um exame que tem esse viés de, se a pessoa não quiser saber, porque isso aí pode ser um peso também para a pessoa. Fala, olha, eu vou ter, a vida da pessoa pode mudar. Inclusive discute-se muito isso, e eu já vi palestras interessantíssimas da doutora Maiana Zaz, que é uma grande geneticista da USP, é sobre você fazer um genoma.
e ver que você tem probabilidade de ter certas doenças que podem ao longo da sua vida se desenvolver. E a grande pergunta é: para que você vai infernizar a vida dessa pessoa, pondo um peso na costa dela, sabendo que ela vai carregar isso como uma espada contra ela, se ela tem a probabilidade de um dia desenvolver certas doenças e também pode não desenvolver. Então, as coisas têm dois lados sempre. Umas podem ser favoráveis de acordo com o ângulo que você vê, e de outra é a mesma coisa do exame do Alzheimer aqui. Se você tiver coragem, você vê se você tem esse risco de ter Alzheimer. Se você não tiver, você deixa a sua vida fluir, mas cuidado com o estilo de vida, assim você diminui o teu risco de ter. Então, o assunto é bastante palpitante, daria para fazer várias palestras, mas eu vou terminar aqui mostrando que tem um remédio para diabetes, que é a nova arma contra o Alzheimer. É uma substância chamada hexanatida, que ele é muito bom para tratar diabetes e que os cientistas descobriram um link entre o diabetes e o Alzheimer. Entende? Tudo com base na resistência à ação da insulina. Porque o diabetes altera a sensibilidade à ação da insulina, e que pode causar diabetes, mas ela também pode desenvolver Alzheimer. Por quê? Porque essa resistência à insulina também age contra o cérebro. E foi mostrado que remédios para diabetes, esse hexanatida, se você toma, você melhora a função neuronal, e você com isso está diminuindo a chance de você ter Alzheimer. Então, resumindo tudo isso, cuide do seu estilo de vida. Descubra os seus fatores de risco e os trate. E coma certo, escolha alimentos saudáveis, pratique atividade física, que certamente você vai diminuir muito o risco dessas doenças que nós acabamos de falar.